Gravado. Ah, tá. Você Agora consegue. tá. Agora eu acho que cancelou. Boa. Iniciou agora a gravação. Vê se você consegue. Isso. Boa noite todo mundo. Sejam muito bem-vindos, né, nesse nosso encontro aí, nessa nossa aula aí, dentro do encontro online, né, dos conservatórios aqui, do Estaduais de Minas Gerais. Muito bom estar aqui com vocês e muito bom que esse evento esteja ocorrendo, né? Foi uma semana aí muito proveitosa, né? Com vários concertos, várias aulas. Nas manhãs a gente teve as mesas, né? Com a participação dos professores para discutir, né? As questões pedagógicas, as questões administrativas. Foi muito produtivo para todo mundo. Estou muito feliz de estar participando, né? Dessa semana e muito feliz de estar nesse encontro aqui, né? Com vocês hoje. Queria agradecer, né, de estar participando, né, fazendo isso com maior prazer, assim, e a gente está fazendo essa aula hoje, né, está sendo gravada, então automaticamente quem ficar na sala concorda com essa gravação, tá? Eu sou o professor Ébano, professor de piano, de História da Arte e de Estruturação nesse ano no Conservatório, tá? Eu vou pedir para vocês se apresentarem ali no chat, né, escrever-se a área de atuação, né, se for professor, e se for aluno, o instrumento e a série, qual conservatório, que aí também interage, as pessoas saberem, né, quem que tá participando aí da mesma aula e tal. Eu acho bacana também ter uma visão lógica, quem está compartilhando isso com a gente, quem está participando. Então, se vocês puderem ali no chat, uma coisa simples de uma linhazinha só, uma área de atuação, e o instrumento, a série e a escola, né, o conservatório, no caso dos alunos, né? Então, esse encontro de conservatórios, né, ele tem uma importância muito grande para a gente, né? Eu queria agradecer o Jordano, né, e a todos os organizadores e colaboradores, né? Parabenizar também a escola, né, todos os conservatórios, os alunos, professores, funcionários, a direção, né? Eu acho que a gente teve que se reinventar muito aí durante essa pandemia, né? E tem uma carga de trabalho aí gigantesca e muita coisa não é vista, né? Então, às vezes, a gente está trabalhando, as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, mas não é porque está online que estamos trabalhando menos, muitas vezes, muito pelo contrário, né? Então, eu queria parabenizar todo mundo, os alunos, né, que estão sempre aí, que estão sempre assistindo, que estão vindo nas aulas, né, contornando aí essas situações. Eu queria dedicar essa aula nossa de hoje a dois grandes nomes da música daqui de Juiz de Fora. Eu queria que esse encontro fosse dedicado a eles, que é o Marquinho 66, né, que nos deixou ano passado, e o Salim Lama, que nos deixou na semana passada. Então, eu queria dedicar esse encontro a essas duas figuras de Juiz de Fora, né, que são dois grandes mestres e professores, seja na sala de aula, nos palcos, né, que ensinou uma geração inteira aí, e vão continuar marcando a presença deles aqui por muito tempo, com toda certeza. Tá? Eu planejei de falar hoje, né, pensando nessa coisa de música brasileira, veio sempre a imagem né, de tantos compositores bons aqui da cidade, do nosso Brasil, e eu queria dedicar essa aula de hoje para eles, tá bom? E em relação à nossa aula, o que eu planejei da gente fazer? A gente vai destacar alguns aspectos, né, dessa construção aí do Brasil. Não vai dar para detalhar muito, porque, né, a gente vai ter uma hora aí para poder falar disso, mas entender alguns elementos que foram importantes na nossa Constituição, na nossa formação, né? Então, eu vou concentrar mais do início da chegada dos portugueses até o início do século XX, 1940, por ali, até 1950. Essa vai ser mais ou menos o foco que a gente está, para não estender muito, né? E também depois de 1950 acaba que tem um boom de informação ali também, que fica também difícil condensar em tão pouco tempo. Se tiver algum especialista, alguém que tiver alguma informação específica sobre alguma coisa que eu estiver falando, ou algum período que quiser complementar, pode ficar à vontade, escreve aí no chat, complementa, se alguém souber de alguma indicação bibliográfica, pode colocar, fique à vontade para contribuir no que vocês acharem melhor, tá? A gente tem hoje aqui nossa querida Luísa, aluna do primeiro ano, que vai fazer a mediação do chat, então ela vai dar uma olhada lá, se tiver alguma coisa que precisar me interromper, alguma coisa ela vai falar comigo, tá? E alguns nomes também que eu for citando durante a apresentação, ela vai colocar ali para vocês, tá?
que aí fica mais fácil, às vezes não sabe como que escreve e tal, e fica mais fácil para a gente poder fazer esse esquema, tá? Então vamos lá, o que eu pensei da gente começar a nossa reflexão, né, sobre essa questão de como a música foi desenvolvendo aqui no Brasil, como essas coisas foram se constituindo, né, como é que tudo estava acontecendo. Primeira coisa, a gente tem que pensar na questão da música nativa, né? O território do Brasil, ele é ocupado desde muito tempo, né? E a gente tem essa manifestação aí, né, da arte, da cultura dos índios, né, e da música das pessoas que aqui habitavam antes dos portugueses chegarem, né? É um assunto que às vezes não é muito falado, né? Então, a gente entender essa diversidade também, né? Que são diferentes etnias localizadas em diferentes regiões, tem uma diversidade cultural, não é uma coisa única, né? Tem uma cultura rica, né? A música tem um aspecto muito importante dentro da sociedade e também chamar atenção para essa produção da música indígena atual, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de artistas aí que estão gravando, que estão produzindo, que estão divulgando a música. Então, basta uma pesquisa muito rápida na internet que a gente consegue achar muita coisa. A gente acha o material desses músicos, né? É uma música muito rica, diversificada, também dialogando com outras influências, né? Dialogando com outras culturas. Então, é um aspecto muito rico nesse contexto, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente pensar. O segundo ponto era pensar como são os portugueses que chegaram no Brasil e como que estava a Europa nessa época aí, né? Nos anos ali de 1500. O que vai acontecer? 1500, 1600 por ali. A gente tem um período das navegações, né? Que vai coincidir também com o período de uma reforma, né? Em relação à Igreja Católica e um movimento de contra-reforma em relação a isso, né? Então, isso vai estar muito forte dentro da cultura dessas pessoas que vão estar chegando aqui no território que hoje é o Brasil, tá? Lembrando que a Europa passou por um período medieval, né? Principalmente a segunda parte ali, a partir do ano 1000, né? Com o surgimento da polifonia, a gente tem Limoges ali com a polifonia florida, né? A escola de Notre Dame, o movimento da Ars Nova, né? Tudo isso nesses 500 anos ali, até 1500, onde ali está nascendo a música renascentista, né, que vai resultar ali na escola Franco-Flamengo, né, que ficou representada por aquele estilo internacional, né, e mais as características regionais, principalmente da Itália, da Inglaterra, né, além da França também, com algumas coisas mais regionais. Então, da gente entender esse período, que era um período também de troca, de viagem entre músicos, né? Tinha esse estilo internacional que viajava, você tinha a igreja muito forte. Então, para a gente entender a chegada dessa população que veio para esse território onde hoje é o Brasil, a gente entender qual bagagem eles traziam, que tipo de conhecimento eles possuíam, né? Qual que era a arte que eles produziam, que tipo de conhecimento científico era divulgado nessa época. Então, chama atenção para sempre quando a gente for pensar nessa relação de cultura, de pessoas se encontrando, da gente procurar entender essa coisa da diferença do pensamento, entender o que essas pessoas tinham na cabeça, né? O que elas tinham de conhecimento e de cultura, de conhecimento né, tanto científico quanto da vida prática, né, de sabedoria, né, seja ela também popular, né, e como as pessoas se organizavam. Então, isso tudo tem um peso muito grande. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, né, logo ali em 1500, a invasão e a ocupação europeia, né, que eles chamaram carinhosamente de descobrimento, mas foi uma invasão e uma ocupação, né, que essa população vinda de Portugal, né, essas pessoas vindas de Portugal vai chegar aqui no país, vai invadir, vai sobrepor sua cultura e vai ocupar o território, né? Nessa questão a gente tem um ponto muito importante que é a questão cultural entre o europeu e o índio, né? Essa coisa de descobrir o outro, né? Mais do que simplesmente chegar, você tem dois universos completamente diferentes entrando em contato, né? Na história, a gente usa um livro muito interessante do Todorov, né, que é da Conquista da América, né, que ele enfatiza muito isso da descoberta do outro, né, essa coisa de você, né, da chegada no território e essa questão também do dia a dia, né, de como lidar com o outro, né. Um outro ponto dentro dessa nossa perspectiva aí vai ser a população africana que foi trazida aqui para o Brasil, né, não de primeira classe tomando cafezinho, foi sequestrada e escravizada aqui no país, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão romantizada
de algumas coisas, né? Trouxeram escravos da África. Não trouxeram escravos da África, eram pessoas vivendo lá com as suas vidas, nas suas organizações sociais, com as suas famílias, e que foram simplesmente sequestradas, trazidas para cá, famílias inteiras, né? E desmembra, isso tira identidade, isso faz com que as pessoas dentro do universo, você já tira a Terra, uma das coisas mais importantes da nossa referência, né? E aí você ainda desmembra a família. Então você acaba tirando todos os pontos, né? E você proíbe a cultura daquelas pessoas, né? Então você tira tudo que é de base, de que possa possibilitar uma vida para as pessoas. Então da gente entender também como esse processo ele vai estar dialogando com essa chegada dos portugueses aqui, né? E o caminhar aí desses primeiros séculos aí, tá? Vou dar uma. Tá balançando aqui. Vou dar uma passada um pouco geral, assim, né, para a gente entender que às vezes tem muita gente que tem mais contato com a história, outras pessoas já têm um tempo que não tem tanto contato. Pensar na organização política do Brasil, né? Então, assim, coisas importantes, né? O Tratado de Tordesilhas, que dividiu aqui a América, né? Então, uma parte ficou, né, para Portugal, outra parte ficou para a Espanha, né? Depois a gente teve a divisão de capitanias hereditárias na parte portuguesa, né? Que aí já foi na horizontal. Você tem aquelas faixas horizontais, né? Que depois vai acabar dando nos estados, praticamente, que a gente tem hoje, né? E aí você tem esse governo aí dividido nas capitanias e depois uma implementação de um governo mais centralizado, né? Que é o governo geral, que foi instaurado lá em Salvador, que era a capital do Brasil na época, né? Em 49. E aí outras subdivisões dessas capitanias ali, as Sesmarias e tal, já vai vendo essas divisões aí de terra, e o Brasil também já vai se formando em torno dos proprietários, né? Que eu gosto muito de comentar com os meus alunos que continuam mais ou menos as mesmas famílias que possuem terras no Brasil hoje, né? Se a gente for analisar bem, são praticamente as mesmas famílias que continuam dominando desde as capitanias hereditárias, né? Com algumas mudanças aí ao longo do tempo, mas no final das contas a gente tem esse processo aí muito forte, né? Que eu digo terra, não digo um sítio aqui perto, não. Digo terra do tamanho de um estado quase, né? De metade de um estado, de um terço de um estado, né? Nesse período, a gente vai ter dois pontos importantes que se destacaram ali no desenvolvimento do Brasil, né? Um ponto que vai ser em São Vicente, no sul, aqui no sudeste, né? Que é hoje ali a cidade de Santos, e um outro polo no nordeste, né? E Salvador também com destaque por ser, né, a sede do governo geral e ser a primeira capital do Brasil, tá? Outra coisa para a gente pensar, a gente tiveram muitas invasões aqui, né? Algumas, né, que chegaram a formar uma França Antártida aqui no Rio, né, durante alguns anos, fizeram um acordo lá com os índios, usaram as inimizades que os índios tinham, né, as diferentes tribos, né, e aí foram finalmente expulsos, né, a Batalha de Cabo Frio, né, a gente vai muito em Cabo Frio, aqui em Juiz de Fora tem uma cultura de muito em Cabo Frio, e aí a gente, né, às vezes está passando por alguma coisa muito histórica ali e não está reconhecendo, né. E uma outra questão são as invasões dos holandeses, né, que vão ocupar ali o Nordeste durante um tempo, né, e que também trazem uma outra cultura, uma cultura protestante, né, então que isso também já vai influenciar de uma outra forma nessa questão. Questão de economia, o que a gente pode lembrar dessa época, né? A gente vai ter um primeiro momento ali, a extração do pau-brasil, todo mundo, né, já ouviu falar, e aí logo depois a gente vai ter essa coisa da economia açucareira, né? A gente vai começar a ter os engenhos, né, na costa ali do Brasil, né? E esses engenhos vão centralizar as atividades ali. Lembrando que isso não é uma questão rural. Você tinha um engenho, você tinha a fazenda, as plantações e tal, e aí, mais distante, você tinha outro engenho, né? Nesse processo, a gente tem um engenho muito famoso lá em Santos, que é o engenho dos Erasmos, né? Que tem muita documentação sobre a questão musical, né? E sobre as atividades, principalmente as atividades exercidas pelas pessoas escravizadas, né? Então, a gente tem já relatos nessa época sobre qual que é a nossa fonte. São relatos, né? A gente não tem partitura, a gente não tem muito acesso às coisas. Então, a gente tem muita coisa sobre relatos de pessoas que, né, descrevem um pouco isso. E aí, o que a gente vai ter, né, nessa relação entre índio,
né, português e os africanos que foram trazidos para cá e transformados em escravos, vai ser os jesuítas, né? Nessa ideia aí de difundir um pouco a cultura europeia, né? Principalmente naquele início ali, muito forte com os índios, né? E como que eles vão fazer isso, né? Eles são responsáveis pela educação desses novas pessoas, né? Eles vão fazer isso através da música, né? Essa sobreposição de cultura através da música. Então, eles começam ali, né? A gente tem uma presença muito forte do canto-chão, né? Eu falei mais cedo ali sobre essa questão medieval, essa herança medieval, também pela facilidade, né? De vocês, naquela coisa do início, experimentar melodias e tal, né? E, predominantemente, né? Música religiosa, que eles vão estar ali, né? Dentro da Companhia de Jesus. Lembrando, mais uma vez, que a gente está no momento de contra-reforma, né? A igreja está tentando recuperar os fiéis, né? Está ganhando esses cristãos novos, né? Então, a gente tem esse muito forte aí, tá? E lembrando que nesse período a música não era muito vista como arte, era vista como mais uma atividade artesanal, não era tanto artística, né? A gente tem uma coisa muito manual, uma coisa, um artesanato, mas no sentido não artístico mesmo, uma coisa mecânica, né? Não era... Então, ela fazia parte das obrigações dos escravos, muitas vezes. Então, além de fazer todo o serviço, ainda tinha essa obrigação musical, né? O que no final, né, acabou resultando aí numa mistura que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? E aí, nessa época também, a gente tem manifestação de teatro, né, nessa questão cultural, principalmente em torno do Padre Anchieta, né? E aí, vamos dar mais um próximo passo aí, daqui a pouquinho eu faço uma pausa para perguntar se tem alguma dúvida, algum esclarecimentozinho. Vamos dar mais um passo aí nessa história para a gente entender. O que vai acontecer? Então, a gente passou 1500, 1580, 1600, 1650, na hora que está no finalzinho dos 1600 e alguma coisa, 1690 por ali, nessa década, né? Descobre ouro, onde é a região hoje de Minas, né? Então, a gente vai ter uma mudança desse eixo econômico aí para a cidade de Vila Rica, né? Que é Ouro Preto. Então, a gente começa a ter uma transferência dessa coisa do Nordeste, onde as coisas estavam muito centralizadas na costa, e vim das nossas queridas montanhas aqui, né? Estamos falando dos encontros de conservatório aqui de Minas, né? Lembrando, assim, que a gente tem, né, já povoados nessa época já muito importante, né? Além de Ouro Preto, o próprio Juiz de Fora, né? Logo no início, 1711, por ali, São João del Rei também, né, mais ou menos nessa mesma época, né? E que já tem uma atividade musical muito importante, né? Então, isso tudo já vai começar. A gente vê que essa formação das cidades, essa atividade musical se dá rápido até, né? E além de Minas também foi achado, né, ouro em Goiás, Mato Grosso, na região aqui central, o que vai fazer uma corrida do ouro aí, né? Que as pessoas vão começar a ser atraídas para esse centro, por isso esse desenvolvimento aí, tá? E a gente, na questão artística, a gente vai começar a encontrar, né, essa questão da arte barroca, né? E aí daí um pouquinho o rococó também, né? Lembrando que o barroco está muito ligado à igreja, né? Mais uma vez esse movimento de contra-reforma, né? A gente tem sempre essa ideia da gente entender o que está acontecendo por trás das coisas que a gente vê, né? Então a atividade musical continua sentada dentro da igreja, né? A música sacra, ladainha, moteto, salmo, hino, né? Toda essa questão e que ainda é muito tradicional em Minas, né? Dentro dos compositores mineiros, né, durante muito tempo, né? E o que vai acontecer depois dessa descoberta do ouro? Né? Esses novos polos. Antes a gente tinha mais São Paulo, né, Santos ali, e o Nordeste, né, Pernambuco, Bahia ali, e aí agora a gente vai ter dois novos lugares despontando ali, que é a região de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, né, onde vai ser escoado ali esse ouro que a gente está achando aqui, tá? Então a gente pensar um pouco nisso nesse contexto, tá? Eu separei alguns nomes desse período, por exemplo, do início do século XVIII, tá? Eu vou pedir para a Luísa já colar para mim de uma vez. Pode colar todos juntos, Luísa, esse início do XVIII. Cola esse bloco todo, ela vai pôr no chat, quem quiser copiar e colar e consultar. Pode ser que tenha alguma data mais aproximada e tal, mas para vocês terem uma ideia, tá? Às vezes, quando tem uma data só, às vezes é quando né, tem registro, às vezes, daquela data, mas não sabe muito bem quando que a pessoa nasceu ou morreu, mas tem registro que naquela data
a pessoa estava em algum lugar fazendo alguma coisa, tá? A gente tem, né, uma partitura vocal aí profana, né, que foi encontrada no Brasil, que na sede de Salvador, do Caetano de Melo de Jesus, né? E aí, que é importante também dentro desse contexto, e muita atividade, assim, Minas, Bahia, né? A gente vai ter, né, Manuel de Oliveira, Antônio Alves Nogueira, a, a Luísa vai colocando aí para vocês, né? Em São Paulo, a gente vai ter nessa época, né, mais ou menos por 1730, ali, as manuscritos de Mogi, né? Que são os manuscritos mais antigos que a gente tem aqui no país, que é do Faustino Xavier, né? Então, a gente tem essa referência aí, a gente começa a poder olhar para a partitura e entender o que está acontecendo ali, né? Não só os relatos e tal, mas a gente começa a ter esse registro, né, para pesquisa, né, de poder se debruçar em cima da partitura, tá? E aí também, depois, na segunda metade do século XVIII, a gente já tem também, né, mais uma leva aí de compositores. Aqui em Minas, a gente tem o Emerico Lobo de Mesquita, né, o Manuel Dias e tal, né, no Rio de Janeiro vai ter ali o Souza Negrão, Maurício Nunes Garcia. Então, assim, são nomes que circulam muito, né, quando a gente está falando desse período aí. Aí, pode pôr, né, Luísa? Colocou aí, né? Os nomes aí, não se apeguem muito, né? Fica com esses nomes como possibilidades depois de pesquisa, de procurar, né? Isso aí, né, hoje em dia, a musicologia, né, tem desenvolvido muito, principalmente a musicologia aqui em Minas e tal, né? A gente tem a musicologia sobre Minas, sobre a música mineira, né? A gente tem trabalhos aí gigantes sobre isso, né? Tem o Paulo Castanha, que, né, já trabalha há muito tempo nessa área. Então, nesses materiais que esses musicólogos, né, publicam, seja nos encontros de musicologia ou em outros congressos, a gente acha esses nomes com as datas certinho, tudo tranquilinho, tá? Para quem se interessar. Então, a gente vai vendo que a gente vai tendo uma música muito rica, né? E que vai desenvolvendo junto com o desenvolvimento dessas novas regiões. O que é importante a gente pensar desse período? A gente tem a urbanização, a gente tem as cidades, né? Então, a gente agora tem um outro processo muito diferente do que a gente tinha lá nos engenhos, né? Que era uma sociedade rural. Agora a gente está falando de cidade, de urbanização, de circulação de pessoas, de troca de ideias, de encontros, né? Então, a questão do encontro é sempre muito importante. Então, as ideias estão circulando de uma forma mais rápida, né? Os artistas foram atraídos para essa região, era uma região rica, então a gente tem uma difusão artística muito grande, né? E dentro dessa difusão de ideias, a gente tem a difusão do iluminismo, né? Então, essas ideias iluministas, né, vão chegar aqui muito forte na região de Minas, né, e vai influenciar muito a sociedade aqui, né? Ao mesmo tempo, a gente, né, vai ter nesse período aí a transformação do Rio em capital na década de 60, então a capital deixa de ser Salvador, deixa de ser o Nordeste e vem para o Sudeste. Então o Rio de Janeiro passa a ser a nova capital do Brasil, né? A igreja continua se estabelecendo, né, criando a SESC, organizando em São Paulo, em Minas, no Rio, os cargos de mestre de capela, né? Lembrando mais uma vez da contra-reforma, né, desse movimento todo de conquistar novos fiéis. Então, nada melhor que a música também para isso, né? Então, a gente tem essa institucionalização da igreja aqui no Brasil, né? Colocando os pés de uma forma mais segura, né? Criando acesso às administrações e tal. O que, no sentido da pesquisa, também é muito importante, pois nos registros das igrejas a gente acha, às vezes, bastante coisa, principalmente nos registros fiscais, né? Salário do mestre de capela. Então, a partir desses registros das igrejas, a gente consegue obter muita informação sobre música né, desse período aí, tá? Lembrando mais uma vez essa questão do barroco, né, na arte que vai desenvolvendo ali, também sempre ligado às igrejas, né, Minas conhecida, né, por suas igrejas. A gente tem ali o Aleijadinho, né, que a gente sempre lembra quando pensa em Minas Gerais, em escultura, na arte de Minas Gerais de forma geral, tá? Então, um período que vai estar com muita informação, com muita circulação de ideia, né? Que vai resultar, né? Lá na Europa vai resultar na Revolução Francesa, né? O Iluminismo, e no mesmo ano aqui no Brasil a gente tem Inconfidência Mineira. Então, da gente entender também esses processos Europa e Brasil de uma forma
que dialoga de uma forma paralela, né? Então, a gente tem aqui, né, a Inconfidência Mineira e 10 anos depois a gente vai ter a Conjuração Baiana, né? Então, influenciadas as duas pelo iluminismo, né? Que são movimentos separatistas, que queriam separar o Brasil de Portugal, né? Na literatura, a gente tem o arcadismo, né? Que vai ter ali uma pegada de valorizar essa história colonial, né? É ali que está o início do nosso nacionalismo, ali começa, né, um pouco esse sentimento de brasileiro, de pertencimento à terra, né? Então, a gente já começa a ter essas ideias ali na literatura, né? Que também dialoga com essa questão do iluminismo, né? E aí, na metade, né, desse século, na segunda metade desse século, a gente vai ter uma figura muito importante, né, que vai ser o Domingos Caldas Barbosa, né, que vai ser um grande nome ali que a gente pode apontar do início ali que a gente consegue ver de uma música popular, assim, né, com a modinha. Então, o Domingos, né, ele nasceu no Rio e depois foi para Lisboa, então ele sofreu essa influência aqui das modas portuguesas, mas tinha aquele jeito dele de tocar, meio que adaptando as modas portuguesas do jeito dele, né, que ficou conhecido depois como modinha. Então ele pega essa questão dele, né, e vai para Portugal estudar direito, eu acho, e lá leva, né, a violinha dele, né, ele tinha o codinome, né, de Lereno, né, a viola de Lereno, tem um livro do Tinhorão também que fala muito, que conta essa história, né, então ele vai para a Europa, leva essa música dele e a corte portuguesa gosta, então ele fica famoso, né? O que acontece muito no Brasil, né? Às vezes vão ser testados em outros lugares, quando outros lugares aprovam, e aí aquilo meio que dá um mérito, né? Aconteceu no início do século XX, né? A gente tem nossa gama de músicos aí eruditos, quase todos que foram para a Europa estudar em algum momento, né? E aí, né, junto com essa modinha, a gente tinha também, em relação à música popular, essa questão da música africana, né? Muito forte ali acontecendo, né? Essa herança das pessoas que foram escravizadas e foram trazidas para cá. Isso tudo dialogando. Beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente, né, já está passando, chegando nesse final do século aí, chegando a 1800, começa o próximo século, logo no início do século, a gente tem uma vinda repentina da família real portuguesa para o Brasil. Tá todo mundo lá bonitinho no Rio, e de repente eles olham para o mar, um monte de navio chegando com a família real. E aí, né, a família real portuguesa estava sofrendo uma pressão entre a França e a Inglaterra por conta do Napoleão, né? Falei da Revolução Francesa, o Napoleão no poder, né? Dentro daquela ótica também eu brinco muito com meus alunos, né? Quase todo mundo quis recuperar o Império Romano, a síndrome do Império Romano, né? Aquela ótica de conquistar a Europa. Então, pressionada no meio dessa pressão, a família real toma a decisão corajosa de fugir para o Brasil, em vez de tomar partido, né, da França ou da Inglaterra. E aí o Rio tem que ser transformado numa cidade de corte, da noite para o dia. Né? Não teve aquele tempo de preparação. Então, isso foi um impacto muito grande no Rio de Janeiro. Né? E aí, a gente pensar como é que a chegada da família real ela vai impactar nesse contexto aí. Tá? Então, isso é muito importante da gente entender, né, o que estava posto ali e o que vem com a família real e o que transforma nessa sociedade, né, disso tudo que eu falei com vocês até agora. Tá? Então, assim, logo com a chegada, eles vão ter que organizar, que eles têm que transformar o Rio de Janeiro numa cidade que seja digna de uma família real, né? Então, começa logo as primeiras mudanças, né? A gente tem aí, famoso aí, a criação do Banco do Brasil, né? O Dom João cria teatros, o Jardim Botânico, né? Com a família real vem uma parte importante da corte, né? Vem a biblioteca, vem os artistas, vem instrumento, então isso tudo vai ter um impacto muito grande, né? O ser humano, a gente tem necessidade de arte, a gente viu, sentiu na pele nessa pandemia aí como que a gente fica quando tira o encontro da gente, quando tira a arte da gente, a fazer arte com as outras pessoas. Então, vocês imaginam essas pessoas chegando num ambiente, né, onde não tinha uma certa preparação para eles, todo mundo foi se reinventar ali para tentar criar um ambiente mais ou menos próximo do que eles estavam já acostumados, tá? E o que vai acontecer ali? O padre Nunes Garcia vai ser nomeado mestre de capela da Capela Real. O Dom João vai criar a Capela Real ali e vai chamar o Nunes Garcia, né, que era um mestiço, né, não era europeu, para ser o mestre de capela da Capela Real, né? E aí, um pouco depois,
vai chegar um músico famoso lá em Portugal, o Marcos Portugal, que traz o nome do país no nome, né? E ele vai chegar aqui e vai ocupar o lugar do Nunes Garcia. Então a gente tem uma questão aí nesse episódio aí, uma questão racial também muito forte, né? Do europeu que chega aqui e já tem uma pessoa mestiça trabalhando, e aí ele chega e, não, olha, eu sou o bambambam da corte portuguesa, esse cargo de capela real é meu. Como assim uma pessoa negra vai ocupar esse espaço que tem que ser o espaço mais prestigioso da música dentro da corte, né? Então, para a gente também pensar nessa questão aí, tá? Lembrando aí que nessa época ali, 1815, né, nesse início do pós-Napoleão ali, a Europa está se reorganizando, né? Eles conseguem tirar o Napoleão da jogada, né? Então tem um congresso de Viena ali na Europa, que é pensar para reestruturar a Europa pós-Napoleão, né? Então que dura aí semanas, né? Um congresso que dura muito tempo nesses debates entre os estadistas. E a gente vai ter aí, musicalmente, né? Beethoven compõe para esse evento, Beethoven toca no Congresso de Viena, né? Lá na Áustria, e o Neumann também, né? Que é um músico que nasceu em Salzburgo também, na Áustria, né, mesma cidade do Mozart, que vai estar nesse congresso também, vai participar desse congresso, tá? E aí, isso em 1815, 1816, a gente tem uma vinda muito grande de missões, né, que a gente chama das missões artísticas, né, missões que vieram para o Brasil e trouxeram várias pessoas, né, que foram importantes, assim, para os documentos, para a gente entender a nossa história, né, vieram pintores, botânicos, músicos, exploradores, né, todo mundo curioso para entender o que estava acontecendo aqui. Então, a gente tem o Debré, o Saint-Hilaire, por exemplo, né? O Debré, a gente tem as pinturas dele aí, o Saint-Hilaire, e esse Neumann, né? Sigismund Neumann, que tocou lá no Congresso de Viena, ele vem com essa missão artística, né? E aí, o Neumann, ele tinha sido aluno de Haydn, né? Então, assim, quando o Dom João VI vem, ele já começa a trazer, lembra que a gente falou que a influência, né, era muita coisa da igreja, né, alguma coisa do barroco chegava e tal, mas aí o Dom João já traz alguma bagagem relacionada à música clássica, mas quando o Neumann, aluno do Haydn, chega no Brasil, né, ele traz essa bagagem clássica aí, né, e teve esse contato com Beethoven, né, no Congresso de Viena, e tinha uma boa relação com o Haydn, né, tem relatos aí do Haydn em relação ao Neumann, né, então isso aí vai dar uma continuidade bem legal em relação a isso, tá, dessa nova música chegando. Em relação à música popular, o que a gente vai ter de importante nesse ambiente? Os músicos barbeiros, né? Que o próprio Debré, que eu citei ali, retratou, né, nos seus trabalhos, né? Esses barbeiros, né, por não trabalhar no serviço pesado, né, eles tinham essa possibilidade, né, de estar ali, de ter aquela coisa do encontro na barbearia, né, e que eles eram multitarefas, né, já nessa época, né. Então acontecia muitos encontros musicais ali, né, de vir com um violãozinho e de juntar com outro, uma rabeque, tocar. Então, essa coisa dos barbeiros eram verdadeiros centros ali de encontro dessa cultura popular carioca dessa época aí, né? De 1820, 1840, uma coisa muito forte, tá? Pensando mais, né, nessa continuação aí dessas décadas seguintes, né? A gente vai ter aí a independência do Brasil, né? Que a gente está acostumado a falar, né? A questão nacionalista, já tem essa questão de brasilidade muito forte, uma certa rejeição aos portugueses, né? Tem a questão do hino da abdicação, né? Quando o Dom Pedro abdica, o Manuel da Silva faz um hino que vai virar o nosso hino nacional, né? O Manuel da Silva, Francisco Manuel da Silva, foi aluno do Nunes Garcia, né? Então, depois a gente vai ter, quando o Dom Pedro abdica, a gente vai ter um período regencial, né? Ele vai deixar o filho dele aqui de 5 anos, né? E vai para Portugal, fica um período regencial, como o menino tinha 5 anos, vem as outras pessoas para tomar conta, né? E assumir algumas decisões no lugar dele, e uns 10 anos depois, ali mais ou menos, eles fazem o que a gente conhece aí como o golpe da maioridade, né? Que eles diminuem a maioridade para 15 anos, para Dom Pedro II poder assumir. Aí o Dom Pedro II assume, né? Tem esse clichê da nossa ideia clichê, assim, né? Essa ideia do Dom Pedro, né? Como cara das artes, das letras, da inovação, né? Então, muita coisa acaba acontecendo também de interessante no Rio nessa época, né?
E no finalzinho ali, antes dos 1848, antes da metade da década ali, a gente tem uma das coisas mais importantes, né, que deu uma reviravolta ali na questão musical, que foi a criação do Conservatório Imperial de Música no Rio de Janeiro, né? A gente tem também em São Paulo a Escola Normal de São Paulo, que não era, né, escola de música, era uma escola normal, mas que no currículo tinha música também, mas conservatório, esse foi o primeiro, Conservatório Imperial do Rio, né? E depois a gente vai ter uma criação da Escola de Música na Bahia também, né, que foi importante. Beleza? Luísa, como é que tá aí? Tá me ouvindo bem? Tá tudo dando certo? Tranquilo? Boa, boa. Vou continuar aqui mais um pouquinho, tá? Para não passar o tempo. Então, gente, a gente entender como é que esses processos de música foram sendo criados, né? A gente vai ter agora, aí a partir de 1850, um cenário novo, né? Com alguns outros elementos aí que vão cair nessa questão musical e cultural que a gente está falando, né? Na metade do século ali, a gente tem a difusão da polca, né? A polca foi uma febre ali, 46, 48, anos 50 ali, né? Era diferente da valsa, de outras danças de salão, uma dança mais agitadinha, né? Onde as pessoas pulavam mais e quebravam um pouco aquela coisa, né? Da valsa, da corte que a gente conhece ali e tal. Lembrando que é nessa época que Juiz de Fora, né, é elevado à condição de cidade, né, o Santo Antônio do Paraibuno. Então, entender também que a criação, né, da cidade de Juiz de Fora, ela está paralela a essa questão cultural que está acontecendo no Rio, né, há pouco tempo, criação do conservatório, difusão da polca. Então, da gente também começar a entender essas relações, né? E aí, a gente tem aí, nesses anos seguintes, né, a gente vai ter as orquestras, né, que são famosas, citei antes São João del Rei, né, dessa questão musical muito forte, né, a gente tem em Prado também, né, a Lira Siciliana, né, em próprio São João a gente tem a Orquestra Ribeiro de Basso, que nessa época aí, que já existia, mas que nessa época vai ser regido, né, pelo Martiniano, que dá o nome, né, foi o diretor que dá o nome à orquestra ali, no final dos anos 50. Lá em São João, lá em Tiradentes, a gente tem a Orquestra Ramalho, né, que hoje chama Orquestra Ramalho, que chamava Corporação Musical de São Paulo Rei, né? Então, a gente tem também um movimento muito forte que continua aqui em Minas, né? Mas que depois, na década de 70, vai acabar diminuindo um pouco, né? A gente viu na palestra de terça-feira, para quem assistiu, né, como é que, né, tem um pouco dessa evasão dos músicos de Minas para o Rio de Janeiro, tá? O que também tem de importante agora no Rio, ali nesse finalzinho dos anos 50? A questão da ópera, né? Que é meio complicado, assim. Por exemplo, em 57, eu vou falar uma data, não esquenta com as datas não, tá? Só para a gente poder entender o contexto. Em 57, a gente tem a fundação da Ópera Nacional, com o intuito de quê? Fazer a ópera brasileira, né? Só que não foi bem assim. O que acontece? Em 60, eles acabam cancelando esse projeto e mudando de nome, porque na verdade, não estava se fazendo ópera brasileira, estava fazendo ópera italiana em língua portuguesa, né? Inclusive muitas cantadas por estrangeiro que não falava português. Então, eu acho que não era uma boa ideia, né? Eu acho que o objetivo não foi muito atingido, né? Então, em 1860, 3 anos depois, eles mudam o nome, né, para Ópera Lírica Nacional. Aí vai ficar Ópera Lírica Nacional, mais 2 anos, aí eles mudam e colocam o nome, Ópera Nacional Italiana. Por quê? Porque eles entenderam que o público queria as óperas italianas, né? Mais uma vez, essa nossa coisa, né, de estar na beirada do Atlântico, mais olhando para fora do que para dentro, né? Então, você tem uma elite que frequenta as óperas, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai trazer o que a elite quer. Não vou bater o pé de oferecer um negócio que ninguém quer consumir, né? Então, vira a Ópera Nacional Italiana. Até que no ano seguinte, eles encerram com esse projeto, né? Dessa ópera, mais um ano de existência ali, e eles acabam com isso, né? E o que a gente tem disso tudo aí? O que foi importante esses 5, 6 anos ali de uma tentativa de criação de uma ópera ali no Rio de Janeiro, né? Foi, primeiro, que impulsionou a carreira do Carlos Gomes, né? Então ele ficou um nome famoso, né? Ele depois vai estudar em Milão e tal, né? Mas também contribuiu para essa questão do debate a respeito da música brasileira. Ali foi um pontapé importante a respeito desse debate da música brasileira, né? E uma preocupação dos compositores, né, nessa criação da identidade nacional. Então,
tentativas fracassadas, frustradas de ópera, foi importante para trazer um pouco esse debate ali, né? Lembrando que nessa época aí, né, a gente, na Europa, tem, né, o romantismo, né, a questão do nacionalismo, a gente tem a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, né? Então, a gente já tem um outro processo acontecendo lá na Europa, né, em paralelo nesses anos 60, 70, tá bom? Que a gente vai ver mais ali na década de 60 que é interessante de pensar, né? A gente tem essa questão da comercialização do piano, né? A família Oswald, né, vai mudar para São Paulo, ali vai abrir um negocinho de piano, né? Um depósito, um comércio de piano. A gente tem a Casa Levi também, né? Que vai abrir uma indústria, comércio de piano, sediada em São Paulo também, né? E aí, em relação a essa questão nacional, no final dos anos 60, em 68, o Itinerê, né, o Basílio Itinerê da Cunha, ele vai fazer pra gente, né, tipo, uma canção que foi considerada a primeira manifestação desse nacionalismo, né? A questão da canção baseada, né, no balaio, né? É a sertaneja que chama a obra dele. Então, o que a gente vai pensar? Ele vai propor isso, né? Num espetáculo ali no Sarau, chama Sociedade Concórdia, onde aconteceu isso. E aí ele vai ter essa experiência ali, né? E é engraçado que é um sarau e tem esses relatos, né? Que ele foi lá, apresentou essa música e logo depois quem sobe no palco para declamar uma poesia, Castro Alves, né? Então é legal também de começar a ver como essas pessoas circulando estão frequentando os mesmos espaços, né? Estão se encontrando, né? E aí nessa época aí a gente já tem, né, o Castro Alves, o Carlos Gomes, né, que já está na Itália, que apresenta o Guarani lá, né, em 1870, e vai ter essa projeção gigante aí, tá? Uma outra questão importante vai ser a questão editorial, né? A gente tem o Leopoldo Miguel, que vai ser um nome importante aí nessa história da música, né? Que vão se associar, né? Vão fazer um periódico, né? Uma revista de música, né? Que durou 2 anos, 79 e 80, revista musical de Belas Artes, e vão ter essa questão da edição de partituras, da comercialização, mas também um espaço ali, um salãozinho onde as pessoas vão se apresentar, né? A gente tem nomes ali como o Francisco Pereira da Costa, o próprio Frederico Nascimento também, né? Outras pessoas que frequentam aí, pedi a Luísa para colocar os nomes ali, né? O Ernesto Nazaré também tocou nesse salãozinho que tinha ali, tá? Para a gente poder pensar esse contexto de como a música erudita estava pensando. Mas o que tem importante nessa década de 70? Tudo. Para começar, Chiquinha Gonzaga e Calado, né? Então, eles nasceram mais ou menos ali no final dos anos 40, então na década de 70 eles têm 20 e poucos anos, né? E estão ali botando para quebrar dentro dessa nova estética ali, né? Vão estar presenciando o surgimento do choro aqui no Brasil, né? A gente tem aí já uma mudança de paradigma em relação às pessoas, aos profissionais, né? Já tem uma questão industrial, de serviço, né? Indústria, sei lá, de chocolate, a questão de correio, questão de iluminação. Então, essas pessoas estão trabalhando, né? Nessas empresas, alfândega e tal, são funcionários públicos e que, né, depois do expediente vão estar ali se encontrando para fazer música, né? Então, a gente tem um pouco, né, o surgimento do choro aí nesse novo contexto, né? O Calado como uma figura, né? O pai do choro ali é uma figura importante nesse processo, né? Que vai trazer para a gente esse modelo de regional, né? Da flauta, cavaquinho e violão, que vai ser ali, pelo menos, a primeira forma, né? Depois vai ter o pandeiro, 7 cordas e tal, mas esse início ali do que ficou conhecido como regional, né? Que caracterizou esse início do choro. O que estava acontecendo também? A questão do machixe, que era uma dança, lembra que eu falei da polca? Mais ou menos a mesma coisa ali. O machixe era uma dança muito lasciva, que as pessoas se enroscavam, dançavam muito próximo, mal vista, não podia. Então era pejorativo, mas fazia sucesso, né? E depois acaba indo fazer sucesso na Europa e volta com mais sucesso ainda. Então as pessoas começaram essa questão do tango brasileiro, né? Essa coisa do nome tango brasileiro, que vai estar muito forte ali, tá? Dentro desse contexto. O que mais que é importantíssimo aí nessa questão? A questão da escravidão, né? Que finalmente ali a gente começa a ter uma sinalização para o final da escravidão. Desde 1850 a gente já tem, né, o fim do tráfico, né, uma pressão da Inglaterra ali para acabar com o tráfico. O Brasil foi um dos últimos a acabar com o sistema de escravidão, né? E no mesmo ano, 2 semanas depois, a gente já tem a Lei de Terras, né? Que
proíbe os negros de ser proprietários, né? E que facilita muito para quem já é proprietário continuar sendo proprietário. Então, o que eu falei lá das capitanias hereditárias se reitera agora, né? As terras aí que estão concentradas na mão de poucas pessoas não é coincidência, né? As coisas foram muito pensadas. Tem um projeto de Estado de não incluir, né, as pessoas que tinham sido escravizadas na sociedade, né? A gente tem toda aquela questão dos quilombos, né, que a gente conhece bem, né? Lembrando que em 37 já tinha tido uma lei de educação que proibia pessoas negras de frequentar a escola, né? Agora elas também são proibidas de ser proprietários, né? E aí, durante a década de 70, ali, a gente vai ter, né, outras leis, tipo a do ventre livre, do sexagenário, que, né, uma teoria, ventre livre, a mãe é escrava, o pai é escravo, o bebê nasce livre, morando na mesma situação de escravidão que os pais, né? Então, são coisas que funcionam muito bem no papel, lei do sexagenário, né? Duvido que ninguém mentiu a idade de ninguém para poder manter a coerção durante mais tempo, né? Até que a gente chega ali na abolição em 88, né? Que vai mudar um pouco esse paradigma aí, tá? Em relação ao que vai estar acontecendo, que vai coincidir com o início, né, da nossa república aí, né, o final do período imperial e o início da nossa república no ano seguinte, tá? Aí, mais alguns nomes pedi para a Luísa colocar aí para vocês, né? O Henrique Oswald, que era filho daquela família Oswald que eu falei, que abriu o negócio de piano. Frederico Nascimento, né, que também foi aluno do conservatório. O Prisciliano Silva, né, de São João del Rei, né, que tem uma importância muito grande aqui para a gente. Alberto Nepomuceno, né, que vai ter uma carreira aí também importante. O Alexandre Levi. Aí eu vou pedir a Luísa para colocar aí para vocês, que senão fica muito longo nos detalhes das pessoas, né? O Francisco Braga, Francisco Vale, né, que é daqui de Juiz de Fora, né, Porto das Flores. A professora dele também, né, Elisa Schmidt, o padre José Maria Xavier, né, também em São João del Rei. Então, assim, tem vários nomes aí que a gente pode elencar que estão participando desse movimento aí, tá? O que é importante a gente pensar desse final do século? Né? O Nepomuceno ele vai mudar para o Rio de Janeiro, né? Ele vai chegar no Rio de Janeiro, sai do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, e vai continuar os estudos dele de piano no Clube Beethoven, né? Então ele vai conhecer as pessoas do Rio, vai conhecer, né? E quem era o bibliotecário desse Clube Beethoven era nada menos que Machado de Assis. Então, para a gente entender mais uma vez como é que as pessoas estão circulando, quem está encontrando com quem, né? E o Alberto Nepomuceno ele vai ter uma questão nacional muito forte ali, ele vai compor música, né? Com essa questão nacional muito forte também. Em paralelo a isso, a gente tem também a questão do erudito popular com os pianeiros, né? Que são músicos, né? Pianistas que de não formação erudita, né? E que estão ocupando os espaços ali dos cafés, né? Depois no cinema, quando o cinema é mudo e tal, que vão estar ocupando espaço que os pianistas eruditos não estavam ocupando. Tá? Então, tem toda essa questão aí nacional já explodindo ali, né? Desde lá Domingos Caldo Barbosa, lá nos Barbeiros, a questão da independência, uma discussão muito forte disso, né? A questão da criação do conservatório, aquela experiência com as óperas, né? E agora essa figura aí do Nepomuceno que vem trazendo mais uma coisa para o nosso caldo. Beleza? Boa, boa. Chegamos a 1900. Ainda estão com fôlego aí? Quem é meu aluno sabe que eu falo sem parar, agora está todo mundo sabendo. Mais 10 minutinhos a gente chega em 1950, tá? Só para a gente poder fazer esse panorama desses últimos 50 anos aí, tá? Da gente entender essa questão de uma forma crítica, assim, né? Como é que esses processos vão se dando, como é que as coisas vão jogando, né? Como é que isso vai acontecendo. Então, vamos lá. O que a gente pode pensar desse início do século XX, né? Então, a gente já está na República, né, com o final, pelo menos, oficial no papel, né, da escravidão, né, o início da República, né, essa nova situação. Um dos primeiros atos vai ser mudar o nome do Conservatório Imperial, né, porque remete ao Império, remete ao Império, e aí vai transformar em Instituto Nacional de Música, né? Logo ali no início, vai ter um concurso para saber o hino da República. Esse Leopoldo Miguel, que eu falei um pouco antes, vai ganhar e vai virar o diretor do conservatório, que agora chama Instituto de Música, né? Então, a gente vai ter um pouco essa questão ali, né? De como pensar isso. E nisso aí, o Nepomuceno, ele continua fazendo essa questão dele do Brasil, né? Essa
questão de coisas, procurar elementos do que ele considera brasileiro para pôr na música dele. E aí o Alexandre de Levi, filho daquela, né, da família Levi, que também abriu um negócio de piano em São Paulo, ele vai ter também essa questão da inserção de elementos brasileiros. Então a gente tem esses dois nomes ali muito fortes, o Nepomuceno e o Levi, um pouco nessa estética, né? O Nepomuceno ele compõe em português, né, usando a língua portuguesa, o que foi muito criticado, porque, né, pessoas falavam que o português não era a língua de cantar, que tinha que ser em italiano, aquela confusão toda, né, que a gente acha que não, porque às vezes ainda continua na sociedade atual disfarçada de outras formas, né? Então a gente tem nesse período aí também, né, a fundação do Conservatório lá do Pará, né, que o Carlos Gomes vai ser o diretor e tal. O Nepomuceno ele faz a Associação de Concertos Populares, né? Tudo isso aí nesse finalzinho aí dos anos 90 e tal, né? E aí vai ter um pouco esse desenvolvimento aí dessa questão da música, dos elementos nacionais. Nesse início do século XX mesmo, o que é legal da gente pensar, né, quando a gente vai pensar em música? Que a música popular, né, em outros lugares também vai ganhando uma expressão muito maior, né, movimentos musicais, a gente tem o jazz nos Estados Unidos, né, já tem o choro aqui no Brasil, isso aí vai influenciar bastante, né? E da gente pensar que quando tem esse processo de libertação das pessoas escravizadas, né, Rio de Janeiro como capital, né, vai ter um movimento ali, né, eu falei que os compositores de Minas foram para o Rio, a gente vai ter um movimento também dessas pessoas libertas de virem da Bahia para o Rio de Janeiro, e que vão se localizar ali em algumas regiões periféricas, né, principalmente em torno da região portuária ali, né, também no bairro de Saúde, Gamboa, né, a gente fala muito da Pedra do Sal lá no Rio, né, chamaram depois também essa região ali de Pequena África, né, ficou conhecido como Pequena África, né, onde foi o desenvolvimento aí de toda essa questão dos encontros, dos terreiros, né, a gente tinha as tias baianas, né, famosas pelas festas, o terreiro, os encontros e tal, e aí nesse contexto surge o samba, né, então aí que já, né, tinha essa questão do choro ali, e o samba e as pessoas também vão mais ou menos as mesmas, né, porque a gente vai ter, por exemplo, a figura de Pixinguinha, que vai estar ali dialogando, circulando entre o samba e o choro nessas festas aí, tá? Lembrando que em 1890 tinha a lei dos vadios e capoeiras, né, que proibia você vadiagem na rua, você andar à toa na rua. Na verdade, proibia se você fosse negro andando à toa na rua, né? E aí eles tinham esse respaldo da lei. Eu vou até ler um pedacinho aqui. Olha só, artigo 402. Fazer nas ruas, deixa eu pôr aqui mais perto. Fazer nas ruas e praça pública exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela dominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular por 2 a 6 meses, né? Aí tem parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer ao capoeira a alguma banda ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro, né? Então, assim, coloca a capoeira como um crime, né? E se você for capoeira e pertencer a um grupo musical, se você for chefe daquele grupo, a sua pena é em dobro, né? E isso aí só vai ser liberado depois com Getúlio Vargas, na década de 30 e tal. Então, o que a gente teve um episódio agora, recente, né, no início do mês lá em Santos, né, de um menino músico de rua, que, né, um cara de 20 anos, que estava tocando na rua, né, em frente a uma loja musical, e que uma pessoa jogou um ovo de cima do prédio, né? E aí eu acho que eu não preciso nem comentar a cor da pele dessa pessoa que estava tocando, né? Então a gente tem um processo também estrutural muito forte, e simbolicamente essa rua onde aconteceu esse episódio fica a 5 quilômetros daquele engenho dos Erasmos, que eu citei lá, de Santos, da capitania de São Vicente, né? Lá no início. Da gente ver como é que esses processos também de construção nacional, construção da nossa música, da música, da cultura popular também, e erudita também brasileira, que elas dialogam muito, né? A gente está vendo nesse processo, eu quis trazer um pouco essa ideia, né, da gente ver como é que essas coisas também estão dialogando, né? A música erudita está bebendo ali também nessas coisas, questão popular, essa questão também de entender o que a gente é, né? Que país a gente como que a gente está construindo, tá? E aí a gente vai seguindo, né, tipo,
início aí do século XX, né? A gente tem a Casa Edison aqui, que vai ser importante para as gravações, né? A questão da banda do Corpo de Bombeiro, né? Que foi bastante gravado ali, né? Lembrando, né, que a gente vai ter depois, nesse início, um marco importante, que vai ser o Alberto Nepomuceno. Ele vai assumir a direção do Instituto, né, de Música, e aí ele fica lá um ano, não aguenta a pressão, porque ele tinha essa pegada mais nacionalista, ele pede demissão, aí o Oswald, né, o Henrique Oswald, esse que eu falei, que era da casa lá de piano, um menino que tinha sido um menino prodígio, né, começou a tocar, a fazer concerto muito novinho, com 12, 14 anos, ele vai assumir também, né, e vai ficar um tempo ali até que o Nepomuceno reassume o cargo, né. Lembrando que nessa época o Rio de Janeiro também estava, né, vivendo aquela questão sanitária, né, que resultou na revolta da vacina, né, um surto de varíola ali, né, então isso dialoga muito com o que a gente viveu agora, né, principalmente que tinha um boato na época que quem tomasse vacina ia ficar com cara de boi, então, assim, a gente, quase 120 anos depois, né, a gente continua algumas vezes no mesmo discurso aí, sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Então a gente vai tendo todo esse contexto de urbanização do Rio, né? De você abrir as avenidas, de transformar essa questão sanitária, a questão da saúde, isso tudo vai dialogando ali, tá? E aí o Nepomuceno chama o Catulo para fazer um Catulo da Paixão Cearense para fazer um concerto, vai ser super criticado, né? Porque é um concerto lá dentro do conservatório, lá do Instituto de Música, isso aí vai levando, tá? E a gente vai ter outros nomes nessa época aí que vão ser importantes. O João Pernambuco, Quincas Laranjeiras, Zé do Cavaquinho, né? O Velasque também, o Galê, que vão estar importante ali. Eu vou pedir a Luísa para colocando esses nomes para mim, né? A gente vai ter a questão da gravação, que eu falei da Casa Edson, vai ter o primeiro samba aí pelo telefone gravado. O Darius Milhaud está no Brasil, né? E vai influenciar ali principalmente o Galê. Lourenço Fernandes, que é um outro nome importante, vai estar na cena ali também como aluno do Instituto. Camargo Guarnieri começa também a ganhar uma projeção muito grande ali, né? Lembrando que nesse período de 14 até 18, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, né? Então essas coisas estavam acontecendo, a gravação do pelo telefone nesse período de guerra, né? A gente tem nesse período também, né, alguém que já começa ali a despontar na cena ali, né, o jovem Villa-Lobos, né, que vai ficar muito famoso aí, né, e agora na década de 20, que vai para a França, faz as viagens dele lá, né, então começa também a se formar como músico, lembrando do jazz americano, do blues muito em voga, né, a gente tem uma atividade musical muito grande do Souza Lima, do Francisco Mignone, né, o Arthur Rubinstein também vem para o Rio, né, então fica impressionado com Villa-Lobos, aí tem toda essa estética, né, o grupo do Pixinguinha, 8 Batutas, vai para a Europa. Então tem tudo isso acontecendo. E essas discussões nacionalistas vão culminar, né, em 22 ali na Semana de Arte Moderna, né, que não foi um movimento isolado. Para a gente entender também como é que essa construção do nosso nacionalismo, do nosso modernismo foram sendo construída ali através do tempo, né. E aí nessa década de 20 a gente tem a rádio, né, ganhando uma força muito grande. Então a gente tem a questão da rádio aqui no Brasil também, né? O primeiro filme falado no final da década de 20, o Mário de Andrade, né, que publica o seu ensaio sobre a música brasileira, que vai estar ali muito forte. Guerra Peixe, já mais novo, já entrando na cena ali, começando a aparecer. No finalzinho da década de 20, a questão da escola de samba, né? Essa transformação do samba ali, lá a questão do bairro do Estácio, né? E essa nova forma de pensar o samba, né? Esse outro tipo de samba que surge ali no final dos anos 90, tá? Então, tudo isso aí vai contribuir bastante para o que a gente está vendo, tá? Da década de 30, o que é importante a gente pensar ali? Primeiro, né, a questão da Bolsa de Nova York, Getúlio, né, vai assumir a presidência ali, né, a gente continua com uma atividade musical muito grande do Souza Lima. O Galê, que eu falei, que está aí, que a Luísa colocou para mim, vai assumir o Instituto Nacional de Música, né? O Villa-Lobos vai fazer um projeto, né, de questão da pedagogia, do canto orfeônico, isso aí é muito divulgado, a gente conhece bastante, né? Vai ser lançada no Rio a primeira revista, né, de musicologia pelo Guilherme Fontanha, né, que é daqui de Juiz de Fora. Então ele vai ser responsável pela primeira revista ali de musicologia do país, ali no Rio de Janeiro. Então, e que um pouco depois também vai assumir a direção do Conservatório do Instituto, né, Nacional de Música. E aí, na metade da década, em 35 ali, a gente vai ter o Departamento de Cultura de São Paulo,
que vai criar o Coral Paulistano, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, onde Guarnieri e o Souza Lima vão atuar ali muito, né? A gente tem Guarnieri e Souza Lima em São Paulo muito atuante, Villa-Lobos na questão, né, nacional. Aí a gente já tem a criação da Rádio Nacional, né, que vai impactar muito mais isso, né? E vai ter uma ajuda do Getúlio também, que usa a rádio como veículo. Então as rádios vão ter dinheiro, vai contratar músico, vai ter música ao vivo, isso aí tudo vai acontecer, né? A gente, nesse 37, assim, tem algumas coisas legais que acontecem, né? A Universidade, né, do Brasil, a questão do FRJ, né? A questão de transformação, institucionalização disso. O Kohreuter, né? Vai se instalar aqui no Brasil, trazendo a influência dele do decafonista. A capoeira deixou de ser crime finalmente, né? E o Getúlio entra com aquela questão do Estado Novo, né? Então isso aí vai ter um impacto aí também na questão política muito grande. A gente tem o Guarnieri que continua na atividade dele, o Eleazar de Carvalho já está também na cena, né? Esses anos 30, anos 40 é conhecido como época de ouro, né? Então, assim, até o início dos anos 50 ali com a televisão, né? Então, essa questão da rádio, né? Emilinha Borba, Marlene, né? Nesse período também, esses anos 30, a gente vai ter... Aí eu vou falar alguns nomes, né? Tem que se localizar, o Noel Rosa, Lamartine Babo, o Braguinha, né? Então, são ali que estão dentro. Pode colocar para mim esses nomes, Luísa, por favor. Ciro Monteiro, Aracide Almeida, Dalva de Oliveira, pode pôr para mim. No final da década, Carmen Miranda, né, vai gravar O Que a Baiana Tem, né, do Dorival Caymmi, e o Ari Barroso tem a questão amarela do Brasil, essa questão, né, do samba exaltação, né? E aí o Radamés também, ele já está ali trabalhando bastante nessa relação com as rádios, né? Com a gravadora e tal, vai substituir Pixinguinha, né? Depois vai trabalhar na Rádio Nacional e tal. Então isso tudo está acontecendo nessa década de 40 aí, tá? Lembrando que nessa década de 30, desculpa. Então, lembrando que de 30 começa a Segunda Guerra, vai ter um impacto muito grande ali, que vai até 45, né? Que vai influenciar muito também essa questão da década de 40, tá? E aí chegamos nessa década de 40, que é o último tópico que eu tinha planejado hoje para fazer essa exposição para vocês, né? Que dialoga um pouco com as aulas que os meninos, né, aqui do conservatório já estão vendo, né? Um pouco do que eu tratei nas últimas 4 aulas. Hoje eu fiz um resumo de 1 hora, mas a gente vem trabalhando isso, né, nas últimas 4 aulas aí, e vamos continuar nas próximas também, tá? Nessa década de 40 aqui, que é só importante para sublinhar aqui, é a questão do Luiz Gonzaga, né, que vai vir. Então você tem essa chegada do Baião, né, no Rio de Janeiro, né, no Sudeste. Então a questão do Luiz Gonzaga vai ser muito importante, a criação do Conservatório de Canto Orfeônico, o Camargo Guarnieri vai para os Estados Unidos, vai ter toda essa questão dele também difundir, né? O Guerra Peixe vai ficar muito ali ligado na questão do Kohreuter, né, do dodecafonismo e tal, e vai desenvolvendo isso. O Villa-Lobos vai fundar a Academia Brasileira de Música, né? E aí a gente vai tendo essa questão da gravação. Em 47 a gente tem gravação da Asa Branca, né, do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que vai ser aquele boom, né? E a gente vai ter também outras pessoas na cena, como Claudio Santoro e tal. O Guerra Peixe tem essa pegada também de conhecer a cultura popular, a cultura nacional, igual o Villa-Lobos teve também, né? Vai para o Nordeste, vai trabalhar lá na Recife para ter um objetivo de conhecer o que está acontecendo, né? O Villa-Lobos também vai para os Estados Unidos, toda essa confusão. E aí, em 46, fechando, né, isso, a gente tem a questão do Manifesto do Música Viva, né? Que são essas pessoas, né, associadas ao Kohreuter, né, sobre esse manifesto de uma estética mais voltada para essa questão do decafonista ali, né? E vai depois ser rebatido pelo Camargo Guarnieri com a carta aberta dele, né? Contra essa estética e uma defesa muito grande, né? Da questão do folclore e de outras questões, né? Lembrando que a gente já tem aí nessa cena, nesse período aí, outros nomes importantes, como o Moacir Santos, que já está ali com 20 e poucos anos na Rádio Nacional, e o Gilberto Mendes começando já as suas composições, e aí depois na década de 60 vai ter o movimento Música Nova também, que é muito importante, tá? Então, assim,
Aí depois dos anos 50 a gente vai ter toda uma corrente, né? Vai ter bossa nova, canção de protesto, axé não, era dos festivais, depois até chegar no axé, no funk, no pagode, né? Na música eletrônica, passando pro tropicalismo, rock, toda essa questão, né? Uma música instrumental também paralela, muito rica, né? Hermeto, Gismonte, Amandu, né? O próprio Marcir Santos. Então a gente pensar isso, né? O movimento Música Viva com Gilberto Mendes, né? Até chegar na gente, né? Nós, músicos, professores, né? E nossos alunos aí também, dando continuidade a essa história aí. E eu fico muito feliz de poder estar contribuindo hoje com essa fala aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Luísa, quer falar alguma coisa, comentar? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar. Um pouquinho paradinho de tempo, porque vai começar a apresentação agora lá né, da parte artística, mas dá para a gente falar uns minutinhos. Sim, dá para eu falar. Denise, depois o José Roberto também está com a mão levantada. Só um minuto, que eu estou com meu coisa e não estou ouvindo ninguém, lembrei, Luísa. Agora eu ouço, desculpa, agora eu estou ouvindo. Então, só rapidamente, como você falou, nós chegamos agora, em nós, alunos e professores, hoje na mesa de debates de ideias de violão, o mediador lembrou que 70 anos dos conservatórios, da criação dos conservatórios, do decreto. Tá? Então, essa história realmente chega até nós através de Juscelino Kubitschek, né, que cria os conservatórios mineiros em dezembro de 1951. E como você falou da música mineira, isso principalmente São João del Rei, atribui-se a uma pesquisadora de Uberlândia, Lília Gonçalves, ela atribui a Tancredo Neves, que chegou no vidinho lá de Juscelino Kubitschek para que fundasse, que criasse uma forma de preservação da cultura musical mineira. Juscelino, como um bom diamantinês, não sei se o termo é esse, mas seresteiro e amante da música, aliado a uma ideia também muito interessante de Tancredo Neves, eles conseguem criar aí os conservatórios mineiros. Nós estamos fazendo 70 anos. Aqui todos reunidos, né? E isso é muito simbólico, né? No dia do servidor... No dia do servidor trabalhando pra caramba. Pois é. Então, acho que esse encontro de conservatórios vai render ainda até dezembro, tá? Vamos nos preparar, porque é um grande momento aí, 70 anos. 70 anos, excelente. Obrigado, Denise, obrigado pelo comentário. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente, antes da gente encerrar? O José Roberto estava com a mãozinha levantada ali, eu não sei se ele quer falar alguma coisa. José Roberto, você que está querendo falar ou você encostou sem querer? Gente, eu vou deixar um link aqui, eu coloquei meu e-mail para quem quiser. Oi, pode falar. Perdão. Pode falar. Estou te ouvindo, Zé Roberto. Ah, não foi. Não. Acho que foi sem querer que ele falou. Tá. Ô, gente, sem querer. Tá. Eu coloquei meu e-mail aqui para quem não tem meu contato, então quem quiser estar em contato com alguma coisa, questão de bibliografia também, precisar enviar, né? E vou pôr um link aqui também de... Seu microfone ficou aberto, isso. Eu vou pôr um link aqui de um formulário do Google. Para os alunos que tiverem interesse, eu não sei ainda como é que está funcionando a questão de certificado para a questão da semana. Então, a gente tem outros... acabou de perguntar, a Carla. Então, só preencher lá, é coisa rápida, 10 segundos, daqui a pouquinho eu já tiro do ar, tá? Então, tá o nome, colocar o e-mail só. Eu pedi para colocar de novo esse que eu pedi para você, de falar só se é aluno, se é professor, o que é, só para a gente também saber quem está participando e ter esse registro para ficar guardado lá. Aí eu vou ver com a coordenação direitinho lá de Diamantina, que é o anfitrião desse ano, né? Desculpa, o anfitrião desse ano, como é que vai acontecer, e aí vocês deixando o e-mail lá, a gente dá um feedback para vocês. Beleza? Eu não vou estender muito mais, não. Eu já falei para caramba, a voz já está indo embora. A apresentação artística está começando, né, agora ali no site, então sigam as programações, a programação, está tendo muita coisa legal essa semana, eu estou muito feliz com esse encontro, muito feliz de estar participando, feliz também de poder hoje contribuir com esse encontro de conservatórios com essa aula, né, uma palestra assim, um pouco rápida, né, em 1 hora dá conta de quase 500 anos de história aí,
não é muito fácil selecionar coisas, né, que você acha importante de falar ou não. Então, isso tudo não é muito fácil da gente saber. É lógico que vai ter muita coisa que ficou sem ser comentada, né? Mas aí ficam aí para as nossas próximas discussões e quem quiser entrar em contato, fique à vontade, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todo mundo, boa noite, bom concerto agora aí, tá bom? Um abraço. Boa noite, Érico. Boa Obrigado noite. aí, tá? Tomar uma aguinha que tá precisando. Olha, eu vou tomar um pouquinho aqui a sua fala. Primeiro, destacar aqui, além de todas as pessoas que estão aqui presentes, né, nessa live, muito importante esse momento, destacar os doutores que nós temos aqui. André Pires, o doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o doutor Daniel Lovise, nosso egresso do Conservatório, e hoje professor da UFO. Parabéns aí. Oh, que legal, Dani. A gente tem professor da UFO, né, Dani? Participando, e César Tabet, o diretor e a resistência viva aí da música, principalmente da Orquestra Sinfônica, né, da Filarmônica de Juiz de Fora e da Escola Scala. Parabéns por estarem professor aí. André Pires, minha bibliografia, né? Então, o doutorado dele sobre o Prisciliano, né? E o Francisco Vale. Que hoje eu não estendi muito, não falei muito deles, mas na aula passada, 2 aulas atrás, a gente falou bastante do Prisciliano e do Francisco Vale, né? Hoje estava muito condensado, não deu para expandir, mas quem tiver interesse é a pessoa certa para saber tudo sobre eles e mais um monte de coisa. Muito bom, muito bom. É isso aí, parabéns. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação, os professores, os alunos que já estão acostumados com a minha falação aí de 1 hora. E para quem não estava acostumado com a minha falação, obrigado pela paciência aí. E a gente se encontra em breve. Tchau, gente. Um prazer muito grande ver todo mundo, viu? Tchau, obrigado. Você cancela a gravação, Luísa, para mim? Eu não consigo daqui.